Então, queria dizer para vocês assim, que o termo psicopata é uma coisa que dá muito margem a gente fazer interpretações erradas, né? Porque psico, da mente, patos, de patia, como se fosse doente mental. O que não é bem assim. A psicopatia, dentro da psiquiatria, ele se define bem a um transtorno de personalidade, né? E que se caracteriza por uma indiferença com o outro, com uma ausência de empatia, ou seja, uma incapacidade de ver o outro como alguém que merece respeito e se botar na posição do outro. Então, se a gente for fazer uma definição de psicopatia, a gente tem que imaginar que trata-se de uma pessoa que tem uma maneira de funcionar, um funcionamento cerebral caracterizada exatamente por isso, por essa incapacidade de ver o outro como uma figura que requer respeito, que requer dignidade. Eu sempre digo que um psicopata sempre vai ver alguém ou outro como um objeto para obter poder, status e diversão. Então, assim, infelizmente, está na hora da gente começar a mudar essa postura se a gente quer mudar realmente a maneira com que a gente lida com a psicopatia. Porque, assim, se a gente não lidar com a psicopatia de uma forma diferente, vai ser muito difícil a gente fazer mudanças concretas. Porque aí eu cito a Hilda. A Hilda faz um trabalho de muito tempo, começou no governo Collor, se eu estiver errada, Hilda, me corrija, em que ela foi a primeira pessoa a traduzir e validar uma tabela chamada Tabela de Checklist de Robert Hare, que é um grande especialista na identificação de psicopatas, principalmente no sistema penitenciário. Esse sistema Hare, ou escala Hare, identificou que, dentro do nosso sistema penitenciário, existe uma média de 20% de psicopatas e 80% de não psicopatas. E isso faz uma diferença tão absurda, gente, porque o psicopata, os 20%, eles são responsáveis por mais de 50% dos crimes violentos e graves. Então, se a gente pudesse separar no sistema penitenciário quem são os psicopatas de quem não são, nós estaríamos separando quem são os recuperáveis e merecem ser recuperáveis, que é a maioria, 80%, daqueles que não são recuperáveis. Porque os psicopatas são minoria, isso no mundo inteiro, não é só no sistema penitenciário, também na sociedade. Mas o poder de estrago que eles podem fazer para a grande maioria é enorme, por conta exatamente desse funcionamento cerebral que não distingue o outro como alguém que merece respeito. Então, por mais que a gente tenha dificuldade de entender por que as pessoas são assim, eu só posso dizer que o psicopata ele é assim, ele funciona assim, e o grande prejudicado são uma minoria que acabam prejudicando muito. E se a gente entender que eles veem o outro como um objeto de poder, de status e diversão, a gente vai entender diversos crimes, não só crimes graves de perversão, mas crimes graves também de corrupção. Todo corruptor, quanto mais, na minha opinião, é um psicopata. Então, a gente tem que começar a rever isso. Esqueçam essa coisa do psicopata como um doente mental. Tenhamos respeito com os doentes mentais. Porque esses, sim, são minorias que precisam de respeito. Porque o psicopata não é um doente mental. Ele é assim, ele gosta de ser assim, e ele tem uma soberba, uma vaidade, que ele acha que quem não é assim, ele se refere a nós, não psicopatas, como pessoas cheias de mimimi, né? Que gostamos demais, choramos demais, nos importamos demais com uma vida. E toda vez que ele tira a vida de alguém, em geral, eles pensam assim, menos uma pessoa. Né? Fiz um favor. Eles estão sempre fazendo favores para a humanidade. Vamos considerar agora para a segunda debatedora, que é a doutora Hilda Morana, médica coordenadora do Departamento de Psiquiatria Forense da Associação Brasileira de Psiquiatria. A psicopatia, vocês já viram, né? Como a doutora Ana Beatriz descreveu muito bem, é um monstro. É um sujeito que não desenvolveu no cérebro dele as funções da sociabilidade. Eu vou mostrar diapositivos e vocês vão ver o tamanho
do estrago cerebral de um psicopata. Ele não desenvolveu o caráter, por isso que é chamado transtorno do desenvolvimento. Essa condição de psicopata está ao lado, por exemplo, de um oligofrênico. Alguém aqui já tentou ensinar um oligofrênico? Eu tive a filha de uma empregada e eu fiquei tentando ensinar. Não aprende. Nasceu burra, vai morrer burra, não tem jeito. Ela é oligofrênica. O cérebro dela não desenvolveu as áreas cerebrais relativas à inteligência. No caso do psicopata, ele não desenvolve as áreas cerebrais relativas ao caráter. Todo psicopata mata? Não, você tem alguns tipos de psicopata. O psicopata, em geral, tem o que mata, mas você tem o chamado psicopata corporativo. O que é? É o psicopata que está na corporação, que está aqui no congresso, que está na universidade, que está na escola, que está na firma, né? Ele não mata, mas o mal que ele faz, a ruindade dele, é como se ele matasse as pessoas, né? Então, essas pessoas que trabalham, psicopatas que trabalham em firma, eles mentem no currículo, eles fazem uma rede de intrigas e rapidamente chegam à chefia. E aí outros psicopatas do local se associam ao psicopata agora chefe e fica aquele ambiente horrível na firma. A única coisa é que psicopata, eles são incompetentes para serem chefes. Então, eles duram 1, 2 anos como chefes de uma firma e acabam saindo pela incompetência. E aí, a gente é o país que é o terceiro país no mundo que mais encarcera as pessoas, né? A gente encarcera muito. Mas por quê? Porque a gente não separa psicopata de transtorno da personalidade. Os países decentes, eles têm cadeias de psicopata. O indivíduo entra, aplica a escala Hare, por isso que eu validei a escala Hare para o Brasil, vendo essa importância. Valida a escala, aplica a escala, é psicopata, já vai para uma cadeia de psicopata. Entendeu? O Brasil podia ter 2, no máximo, cadeias de psicopata, né? E aí os transtornos da personalidade, né, acabam se recuperando. A gente podia ter muito menos cadeias, mas cadeias de uma forma decente. E eles têm um instinto muito, muito forte, né? Por isso eles precisam de coisas muito intensas e eles transam muito bem, entendeu? Ou seja, os residentes vivem falando assim para mim: ai, doutora, eu estou namorando uma mulher que é uma atleta na cama, eu é psicopata. Ai, a senhora é psicopata, trepa bem, é psicopata, entendeu? Não tem conversa. Por quê? Ele não está preocupado com a satisfação do outro. Ele está preocupado com o instinto dele que tem que ser. Eu teve uma perícia que eu fiz recentemente. O cara falou: ai, doutora, ela propunha coisas na cama que eu nem fazia, porque eu achava demais. Mas casa com psicopata. São pessoas com deficiência, e o psicopata ele tem uma deficiência cerebral, ele é deficiente. Ele não tem culpa de ser psicopata. Ele nasceu psicopata e ele herdou essa condição. Quando vem o psicopata no meu consultório, vem sempre com o pai e com a mãe. Eu pergunto de quem que ele herdou, o pai olha para a mãe e sempre sabe. Meu avô era assim, meu pai era assim, meu tio era assim, meus primos eram assim. O psicopata herda a condição de psicopatia. A mulher psicopata, só 4% dos presos no mundo são mulheres. Por que a mulher não vai para a cadeia? A gente tem 20 cadeias de homem e uma de mulher. Por quê? Por que a mulher não vai para a cadeia? Alguém tem ideia? Por que a mulher não vai para a cadeia? Porque a mulher não tem a força física do homem. A mulher é diferente do homem. O homem é objetivo, o homem quer resolver problema. Né? Mesmo que ele resolva o problema de uma forma totalmente absurda, ele dá uma solução. A mulher não. A mulher não tem essa objetividade.
Então, o que ela faz? Ela quer se livrar do marido, ela vira para o amante e fala, ele falou que você é viado, qualquer coisa assim. Ele vai lá, quem foi? Vai lá e mata o cara. Ou seja, a mulher ela tem sempre a ajuda de um homem para cometer o crime. Pode passar. A mulher está aqui, a psicopatia da mulher. A psicopatia da mulher está na língua. Ela fala e causa toda uma maldade. E passo a palavra agora para a Juliana Ferreira da Silva, representante do Conselho Federal de Psicologia. Boa tarde a todos, boa tarde, colegas da mesa, boa tarde, audiência. Gostaria de dizer aqui, representando oficialmente o Conselho Federal de Psicologia, que nós não referendamos a categoria de monstro, que essa categoria foi trazida ao debate, que eu vou dizer um pouco sobre ela, porque ela tem uma história no Brasil. Já chamamos muitas pessoas assim, de monstros. Porque chamamos e como continuamos chamando é algo que a gente precisa pensar e precisa trazer para reflexão, portanto. No Brasil, a gente tem, no início do século XX, uma entrada forte do que se chamou de criminologia positiva, ou positivismo criminológico, que é uma versão italiana de uma antropologia criminal e de uma ciência dedicada à criminologia, que pretendeu identificar uma distinção de natureza entre as pessoas que cometem crime e as pessoas que não cometem. Essa categoria foi apropriada no Brasil a partir de uma importação de ideias, algo que vai ter certa recorrência na criminologia brasileira, importação de ideias italianas, importação de ideias europeias, de modo geral, importação de ideias norte-americanas também, sempre no intuito de transformar algo que é, do ponto de vista moral, ou de certa ordem social, prefiro chamar assim, para o âmbito da naturalização da biologia, da psicologia ou da psiquiatria. A gente tem no Brasil um grande histórico da importação de uma ordem social para características de natureza pessoal. E essa importação está ligada, portanto, à identificação de sujeitos que, por haverem desviado da ordem social, são caracterizados como diferentes de nós, como diferentes em sua natureza e como diferentes, portanto, no poder que se pode exercer sobre eles. Mais precisamente, no poder de interná-los, no poder de aprisioná-los, no poder de eliminá-los socialmente também. Existem evidências práticas desse discurso dos monstros ou dos discursos de desnaturalização de alguém. Do ponto de vista da criminologia, existem evidências teóricas que são aí bem mapeadas pela inserção da criminologia positiva no Brasil. E também existem evidências práticas, como a forma como nós tratamos quem desvia da ordem social no Brasil. O que a gente faz com quem desvia? A gente interna, a gente tranca as pessoas, a gente aprisiona. E essa forma de aprisionamento passa pelos saberes médicos e psicológicos, pelo saber digamos assim, entre psiquiátrico e psicológico. Ela tem essa história de produzir ou de ser um operador desse aprisionamento. Chamaria, então, isso de poderes, de saberes psicológicos, psiquiátricos e médicos, que têm a tese do crime como destino, como se muitos de nós estivéssemos destinados, ou poucos de nós estivéssemos destinados ao crime. E quem foram essas pessoas que a gente chamou de monstros, ou dos destinados ao crime, ou dos destinados a desviar? São aquelas pessoas que, por diversos motivos, tanto de ordem comportamental, quanto de ordem ideológica, quanto de ordem relacional, desviaram da norma. Portanto, o discurso da monstruosidade do sujeito, o discurso da periculosidade, ou o discurso da psicopatia, é um discurso que se apoia numa naturalização da ordem, como se a ordem social fosse, desde sempre, natural. E uma pequena história do século XX pode nos indicar que a ordem pelas quais passamos, as ordens todas pelas quais passamos e que ainda passamos,
não são nem um pouco naturais, elas são socialmente construídas. Portanto, aqueles que delas desviam não podem ser considerados como naturalmente desajustados. Porque mesmo a ordem, esse discurso da moralidade, discurso da verdade, o discurso do trabalho, o discurso da retidão moral, sexual, ele vem passando por transformações. Considerar essas transformações significa identificar que aqueles que, em certo momento histórico, são considerados os desviantes, são, assim, considerados a partir de uma normalização. Me parece que o discurso da monstruosidade, ou o discurso da psicopatia, ou o discurso da desnaturalização de sujeitos, como se eles não fossem iguais a nós, parece desconsiderar que a ordem social tem sua história. Quem foram, na história do século XX, no Brasil, aqueles que nós chamamos de monstros? Foram, primeiramente, os negros. Se a gente pega o discurso de Nina Rodrigues, né, um psiquiatra brasileiro, plenamente articulado na composição do Código Penal de 41, influenciador disso, né, havia uma defesa explícita de que os negros eram monstros, de que eles eram diferentes de nós, de que eles eram inaptos para o trabalho, inaptos para a intelectualidade, inaptos para a conduta moral, inaptos para a construção familiar. Seguidamente, também, essa noção de monomania, né, assim, sem querer entrar nos detalhes técnicos mais uma vez, que é uma apropriação de uma loucura lúcida, né? Uma loucura que não é um desviar da realidade, uma loucura que não é escutar o que ninguém escutou. Uma loucura que é essencialmente moral. Tanto é que as categorias que foram trazidas à mesa são essencialmente morais, né? Categoria do vagabundo, do mentiroso, categoria do malvado, né? São essas categorias que foram chamadas aqui para explicar algo que se supõe ser de uma natureza biológica, mas que, historicamente, foram se modificando ao tempo. Quem foram trancafiadas ou internadas, digamos assim, como as loucas morais, por exemplo, na história do século XX no Brasil, foram as mulheres que queriam se divorciar. Foram as mulheres que foram vítimas de violência dos seus maridos, que foram, sim, internadas em manicômios judiciários e não, como aquelas que não eram adaptadas à ordem social do casamento, como aquelas que eram adúlteras ou que não conseguiam controlar os seus impulsos sexuais. Foram essas pessoas que a gente já chamou de monstro. É curioso que, numa discussão contemporânea sobre direitos humanos, essa categoria persista, porque ela é extremamente poderosa. É extremamente poderoso dizer que alguém é diferente de nós por sua natureza. Poderoso no sentido de que pode produzir cerceamento desse sujeito, trancafiamento desse sujeito, exclusão, ou mesmo eliminação, mesmo, morte. Já tivemos no Brasil o higienismo, que foi uma versão bem parecida com a teoria da degenerescência, né? Que é isso, entender que os outros sujeitos são diferentes de nós em sua natureza. E que, portanto, eles não devam nem existir. Sem se pensar sobre a ordem social, sem se pensar sobre esse sujeito que é alvo de uma repressão estatal, ou seja, porque há uma naturalização de uma ordem social. Pensar o crime como destino, portanto, nos implica saber o que isso esconde, né? O que isso escamoteia, ou, melhor dizendo, no que isso desloca a questão. Pensar o crime como destino de alguém significa deixar de pensar todas as outras influências que um fenômeno como a complexidade do crime tem. Pensar o crime como destino
significa deslocar a questão para uma naturalização da diferença, como desvio, na autorização do poder estatal de se deter sobre os sujeitos, os excluindo pelo trancafiamento, pelo aprisionamento, e a reificação do sujeito de toda a culpabilidade por aquilo que ele cometeu. Quem são, já que a gente falou tanto dos Estados Unidos, né, quem são as pessoas que no Brasil estão cometendo crimes? Para além de se pensar só sobre o indivíduo que cometeu o crime, é preciso pensar também sobre a seletividade do sistema de justiça criminal. A quem ele tem se dirigido? São jovens, são negros, são pobres, em grande medida. O Código Penal tem 1.200 crimes, 5 estão na cadeia. 5 estão. Então, há algo de bem seletivo no proceder do controle social. E o que eu estou chamando de seletividade diz respeito a uma culpabilização dos sujeitos por todo o contexto de desigualdades em que eles estão submetidos. E pensando em esquemas de desigualdade, 80%, é esse número mesmo, é assustador, mas é esse número mesmo. 80% das pessoas que fazem a reincidência criminal, segundo pesquisa do IPEA, 80% não tem o fundamental completo. Então, essa série de elementos que o discurso da monstruosidade esconde vão nos fazendo ter um panorama um pouco diferente do que seja o problema do crime no Brasil. 80% não tem o fundamental incompleto. Então, ele vai ser socializado nessas condições e volta. Então, é por uma natureza dele que ele está voltando. Os crimes violentos, letais e intencionais do Brasil também não se explicam por uma natureza pessoal, muito pelo contrário. É importante pensar no Brasil a forma como nós resolvemos os conflitos. E as pesquisas têm mostrado que nós resolvemos os conflitos pela via da violência. É assim que estamos sendo socializados. Resolvendo os conflitos através de crimes violentos, letais e intencionais. A gente pensa que o grande problema dos homicídios do Brasil são as armas longas do narcotráfico? Não são. 80% dos crimes violentos e intencionais do Brasil são praticados por armas de fogo leves que estão dentro de famílias, numa briga de vizinho, que estão sendo conduzidos dentro de automóveis, numa batida de automóvel que vira uma briga, que vira um homicídio, numa discussão de bar, numa disputa de gangues, ou seja, são crimes que estão sendo determinados muito mais por uma estrutura de ódio do que por uma natureza pessoal, dado o volume que temos. E o crime de homicídio, que seria teoricamente o crime que mais levaria à reincidência, já que a natureza do sujeito seria uma natureza de uma tendência para o mal, é o crime que tem baixa reincidência criminal. Entre os não incidentes, ele é de 8%, 8,7%. Entre os reincidentes, ele é de 5,7%. Então, mais uma vez, não há como explicar a violência letal intencional no Brasil simplesmente por uma naturalização de um sujeito diferente da gente. Algumas categorias foram chamadas à mesa. Eu destaquei principalmente os indicadores morais, né? Como a monstruosidade, a vagabundagem, o mentiroso, o desajustado. Eu não tenho medo de pessoas que trabalham e dizem que estão trabalhando para mim.
Mas eu tenho muito medo das pessoas que dizem que elas são diferentes de mim, ou que eu sou diferente delas. E que a psicologia brasileira não referenda esse tipo de discurso. A psicologia brasileira não está aqui para dizer que alguns merecem mais o sistema carcerário do que outros. Não está aqui sequer para dizer que alguns mereçam o sistema carcerário que temos hoje. Está aqui para pensar em tudo que esse discurso esconde, em tudo que ele transforma em culpabilização do sujeito pelas desigualdades que temos no país, pela falta de estrutura de oportunidades e pelo pouco caso que temos com a vida em termos societários. Já que essa é uma comissão de direitos humanos, é preciso chamá-lo, né, novamente à mesa, como fez o doutor Vinícius. É preciso chamar os direitos humanos aqui, para dizer que, segundo eles, não existe ninguém diferente da gente. Todos nós somos melhores do que o crime que tivemos cometido, porventura. É isso. Obrigada. E passo agora a palavra ao Astronadec Pereira de Moraes, psicólogo e policial militar da Paraíba. E vamos entrar na questão da sociedade. Vocês já imaginaram por que existe terrorista no mundo? Por que existe policial violento? Né? E a área da saúde? Que tem tantos enfermeiros, inclusive matérias dos jornais, TV no mundo inteiro, coloca essa questão do policial torturador, mas o policial não teria a figura de protetor? Não seria o legalista? O policial não é o homem para salvar, proteger e aplicar a lei? E como é que ele faz o contrário? E o terrorista que está falando em nome da Bíblia, de uma nação, de uma ordem política, de uma ideia política, e por que ele está explodindo pessoas com bombas, crianças? Então, essas perguntas meio que respondem à questão cultural. Você tem lá pessoas que estão servindo a um propósito que para ele é maravilhoso, mas para a humanidade é terrível. E eu entro aqui, pegando esse gancho aqui, eu entro aqui na minha preocupação atual. Eu confidenciava isso a Luiz Couto e vou confidenciar a vocês aqui, quiçá para o mundo inteiro, se possível. Eu tenho a percepção de que nós estamos vivendo no atual momento um Zargaster, um espírito do tempo, aqui no Brasil e no mundo, a começar da Primavera Árabe para cá, que há uma onda violenta do sentimento de pessoas querendo transformar o mundo no bem e no mal, e que o mal vença o bem, e está encerrado o papo, ou seja, não há diálogo. E quem faz isso, e aí eu trago a questão, a figura dos psicopatas no mundo, muitos ocuparam espaços de poder e eram líderes. Essa audiência aqui, ela é de um valor significativo fantástico, porque o deputado Luiz Couto traz um tema que está ocorrendo e as pessoas não estão percebendo o terror que está se aproximando dia a dia. Nós estamos, por exemplo, no Brasil, tivemos a onda Trump, tivemos a onda da Coreia do Norte, e agora nós temos a onda Bolsonaro. E isso é preocupante demais, porque não há nenhuma forma civilizatória no discurso de Bolsonaro, muito pelo contrário. É totalmente excludente e totalmente desumana. Quem está falando é um policial militar. Mas a tropa militar no estado lá de Bolsonaro, 95%, é bem verdade. A minha segunda preocupação, que polícia nós temos, que polícia nós queremos, qual o modelo de sociedade quer ser protegida por essa polícia que está aí. Então, essa é uma questão que eu costumo dizer muito que Bolsonaro, ele é o ovo da serpente. Nós estamos diante de um projeto, e a serpente é o projeto. Ele está só fecundando o ovo. Nós estamos diante de um perigo iminente nesse país. Talvez não seja uma ditadura militar, mas seja algo parecido com o que a União Soviética implantou.
E isso, eu garanto a vocês, como policial há 26 anos, e que já viajei muito, muito, muito mesmo, não é bom para ninguém. Agora, o nosso Adelmo Leão. Eu quero tratar aqui de algumas questões. Se o psicopata e as mentes perigosas estão disseminadas em todos os lugares, mas concentrada de modo muito evidente nas penitenciárias, há que se tratar da questão num contexto mais amplo e mais profundo do que nós tratamos hoje, considerando o sistema que aí está. E se nós não tratarmos de interferir na lógica sistemática, certamente nós não vamos dar um salto de qualidade. Se nós temos 2 ou 3 ou 4% de psicopatas, aprisioná-los, isolá-los, eu considero que isso é impossível e, da nossa parte, considerando nós não psicopatas, seria inumano a gente imaginar que, caracterizado e diagnosticado psicopata, todos eles iriam ser apreendidos, seriam excluídos da nossa sociedade. Na lógica da construção de uma sociedade verdadeiramente humanista, o psicopata, com todas as suas limitações e a sua condição, ele precisa ser tratado como também um ser humano, por mais insensível que ele seja. Eu não tenho nenhuma dúvida que no fundo do coração, cada brasileiro e cada brasileiro, principalmente os LGBTIs, os negros, os pobres, os favelados, as mulheres, não podem querer o que está sendo pregado hoje, embora estejam escolhendo o que é contra o querer desta gente, de ser tratado com dignidade e com respeito. Porque votar em alguém que diz que a mulher tem que ganhar menos, né? Que o filho não pode casar com o negro, que o pobre só serve para votar e não serve para nada. E sendo ele pobre, e sendo ele negro, e sendo ele a mulher, é uma contradição muito profunda, que aí eu queria pedir o apoio da psicologia para nos explicar como uma pessoa, sendo tão aviltada na sua condição, na sua dignidade, nos seus valores, ela pode fazer uma escolha tão contrária a esta que nós estamos discutindo aqui. E a sua última pergunta foi se a gente pode fazer análise dos candidatos, se são psicopatas ou não. A gente não pode, porque a mídia distorce muito. Quando um cara comete um crime, os jornalistas ligam, né, para a gente. E aí, é psicopata ou não é? Não sei, eu tenho que examinar a vida do sujeito para saber. Porque a mídia, você não pode acreditar em nada do que a mídia divulga. A mídia é sensacionalista e ela distorce os fatos. Então, eu só posso dizer se eu pegar essa pessoa, colocar na minha frente e avaliá-la. Aí eu posso dizer. Antes eu não posso dizer. Então, o que Bolsonaro, o que Haddad, o que falam, esquece. Não sei. Não se pode avaliar se é um psicopata ou não, pelo que diz a mídia, porque a mídia distorce.